Calvino sobre soberania, providência e predestinação, Joel Bick. A doutrina de Deus possui certas verdades que são facilmente apreciadas por todo o povo de Deus e outras verdades que parecem elevar você a um grau superior da autorrevelação de Deus e dos consequentes benefícios espirituais disso. A soberania de Deus está nessa última categoria. João Calvino, o reformador suíço, fez muito para ajudar a Igreja a apreciar essa verdade das Escrituras. Joel Bick nos presta um grande serviço ao nos ajudar a compreender alguns dos ensinamentos de Calvino sobre a soberania de Deus, especialmente com relação à sua providência e predestinação. Confie em mim. Este pequeno livro vale cada momento que você vai passar lendo-o. Dr. Conrad Biwi, pastor da Igreja Batista de Kabiwata, em Lusaka, na Zâmbia. Poucos assuntos na Bíblia são mais importantes do que a doutrina da soberania e da predestinação divinas. Essa é uma verdade monumental, tão extensa e de tão grande alcance que afeta todas as outras doutrinas em que cremos. Estar certo aqui é estar correto em uma miríade de outros lugares. Joel Bick nos prestou um grande serviço ao resumir o ensino do maior teólogo do período da Reforma e talvez de todos os tempos, o indomável João Calvino. Não se deixe enganar pelo tamanho relativamente pequeno deste livro. Embora seja pequeno em sua mão, ele expandirá sua mente e alargará seu coração. Leia, aprenda e viva a mensagem dele. Stephen Lawson, presidente do One Passion Ministries, professor no The Masteries Seminary e professor no Ligonier Ministries. Por décadas, Joel Bick leu, pregou, escreveu, defendeu, adorou e orou à luz do poder dessas verdades. Neste livro bem acessível, Calvino sobre soberania, providência e predestinação, ele nos dá uma explicação concisa, mas clara e altamente pertinente do conteúdo e do fundamento bíblico da exposição doutrinária de Calvino sobre a soberania divina no que diz respeito à eleição e à reprovação. Como é habitual com Bick, a sobriedade e profundidade do conteúdo dessas doutrinas são colocadas no contexto de seu encorajamento e efeito santificador para os cristãos. Elas nos levam ao desespero, mas à esperança. Não encorajam o ressentimento, mas a adoração. Não são silogismos filosóficos frios, mas afirmações maravilhosamente fervorosas das verdades centrais da Bíblia. Os cristãos que ficam perturbados com essas doutrinas podem encontrar aqui um desdobramento claro e amigável de sua centralidade para uma compreensão profunda do Evangelho. Tom Needles, professor aposentado de Teologia Histórica no The Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, Kentucky. Introdução. Por que a soberania e a predestinação são importantes? Talvez você já tenha ouvido falar um pouco sobre João Calvino e sobre os seus ensinamentos a respeito da soberania e da predestinação de Deus, mas nunca compreendeu bem os seus apoiadores ou seus detratores. Você sabe que tanto a teologia de Calvino como essas doutrinas são importantes, mas não tem certeza sobre como deve pensar nelas ou abraçá-las. Bem, neste pequeno livro, quero mostrar por que o ensino de Calvino sobre a soberania e a predestinação de Deus é de fato muito importante, e isso por várias razões. Deixe-me mencionar 3 delas. Primeira, os ensinos de Calvino sobre a soberania e a predestinação nos proporcionam um conforto surpreendente. Imagine por um momento que Deus não é soberano. Se Deus não é soberano e não controla todas as coisas, então a destruição das Torres Gêmeas na cidade de Nova York, em 11 de setembro, foi um acidente estranho e estava fora do controle de Deus. O mesmo pode ser dito sobre a pandemia de coronavírus de 2020 e para cada grande provação que você já enfrentou na sua vida. Se Deus não é soberano, os poderes do mal são mais fortes do que o poder de Deus. Se Deus não é soberano, todas as coisas não cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ao contrário do que Romanos 8:28 nos diz. Você acha que isso é algo consolador? Claro que não. Imagine ainda por um momento que Deus não elege pecadores para a salvação a partir das massas da humanidade. Se Romanos 3 está certo ao afirmar que basicamente o homem não é bom, mas completamente depravado, de modo que sem a graça de Deus ele não pode escolher o bem, então ninguém jamais seria salvo se Deus não elegesse ou escolhesse pecadores para a salvação. Portanto, a eleição é uma amiga dos pecadores, não uma inimiga. Segunda,
Compreender a soberania e a predestinação de Deus nos ajudam a evitar uma confusão. A compreensão de Calvino acerca dessas doutrinas nos ajuda a compreender melhor o sentido da vida, soluciona os nossos enigmas, aborda as grandes questões da vida, tais como: Deus é soberano sobre os males que me atingem? Ou será que as escolhas erradas que eu fiz em minha vida se sobrepõem à soberania de Deus? Ou como Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? Terceira, compreender Calvino sobre soberania e predestinação desfaz caricaturas. Muitas pessoas que conhecem alguma coisa sobre Calvino sabem que ele cria na predestinação soberana. Em nosso mundo atual, essa tende a ser uma doutrina bastante impopular. Assim, à medida que nos voltamos para Calvino e para a doutrina da predestinação, precisamos ver as coisas numa perspectiva adequada. Precisamos nos atentar para o desenvolvimento e contexto histórico da teologia da eleição e predestinação para descobrir exatamente quão valiosa é a contribuição de Calvino para a nossa compreensão dessa doutrina bíblica atemporal. Enquanto avançamos, devemos manter em nossa mente que a doutrina da eleição não teve origem em Calvino, mas que ele a considerava como parte da tradição cristã que recebeu, não só de Paulo e de outros escritores bíblicos, mas também de Agostinho e de muitos teólogos depois dele. Tomás de Aquino, o grande doutor medieval da Igreja Católica Romana, ensinou claramente tanto a eleição como a reprovação, e quase todos os teólogos medievais depois dele discutiram a predestinação em algum nível. Assim, Calvino não considerava que sua própria doutrina da predestinação era uma novidade e nem que sua visão era incomum entre os seus contemporâneos. Todos os grandes reformadores criam na predestinação. Também devemos reconhecer que a doutrina da predestinação não é a doutrina central para Calvino, como alguns têm afirmado. Por exemplo, na versão de 1536 de suas Institutas, Calvino faz apenas algumas referências passageiras à predestinação. No catecismo que ele preparou em 1545 para instruir os jovens em Genebra, nenhuma das 374 perguntas trata especificamente da predestinação. No entanto, Calvino acreditava que a predestinação era uma doutrina importante, especialmente no campo da soteriologia, e que ela precisava ser exposta com muito cuidado e sabedoria a partir das Escrituras, enquanto interagia com a tradição da Igreja que o precedeu. Por isso, juntem-se a mim enquanto consideramos primeiro o ensino de Calvino sobre soberania e providência, segundo, a sua doutrina da eleição, e terceiro, a sua compreensão acerca da reprovação. Concluirei mostrando algumas formas práticas pelas quais essas doutrinas devem nos influenciar. Capítulo 1. A soberania de Deus. Regra paternal. A soberania de Deus foi um dos princípios dominantes da vida de João Calvino, bem como da sua exposição e teologia bíblicas. Ela perpassou tudo o que ele fez e pensou. O que a soberania de Deus significava para Calvino? A palavra soberania significa governo. Portanto, a soberania de Deus significa que Deus governa. A soberania de Deus implica em sua supremacia, realeza e divindade. A soberania dele o declara como Deus, a trindade incompreensível que, no entanto, é conhecida na medida em que ele escolhe se revelar. A soberania de Deus é exercida em todos os seus atributos e o declara perfeito em todos os aspectos e possuidor de toda a justiça e santidade. Ele é o gracioso e onipotente Yahvé, o Altíssimo que, segundo a sua vontade, opera com o exército do céu e os moradores da terra. Deus não pode ser reduzido a categorias especiais ou temporais para a compreensão e análise humanas. Calvino acreditava que Deus é o Senhor da vida e o soberano do universo, cuja vontade é a chave da história. Calvino ensinou que Deus é livre para realizar os seus propósitos e independente de qualquer força exterior a ele próprio. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele cria, sustenta, governa e dirige todas as coisas. E o seu desígnio maravilhoso será plena e perfeitamente manifesto no fim dos tempos. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Para Calvino, a soberania de Deus é o coração da doutrina bíblica, desde que compreendamos que essa soberania não é arbitrária e caprichosa. Ela é a soberania do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Calvino teria concordado plenamente com o que o teólogo escocês John Duncan escreveu. Ela é uma vontade santa que governa o universo, uma vontade que envolve bondade amorosa a ser revelada no devido tempo.
É algo muito solene o fato de que nós e todas as criaturas estamos à disposição da pura vontade, mas ela não consiste meramente em uma vontade livre, mas na vontade livre do soberano Senhor Yahvé, e é nisso que ela se distingue da abstração e da aparente arbitrariedade da mera vontade. De acordo com Calvino, a soberania de Deus é pessoal, afetuosa e paternal. Como diz Isaías 9,6, o governo ou a soberania desse mundo e de nossas vidas está sobre os ombros daqueles cujos nomes são Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A soberania pessoal, assim como a própria encarnação, está em perfeita harmonia com todos os atributos de Deus. Calvino encontrou paz na convicção de que por detrás da providência soberana do Pai e do Filho está a plena condescendência do Deus triuno. A graça soberana e o amor que foram ao Calvário, representando a Trindade, têm o mundo inteiro em suas mãos. A soberania paternal de Deus em Cristo é a essência de quem Deus é. Se tivéssemos que reduzir a teologia de Calvino a um conceito, poderíamos fazer eco a Warfield, que disse que ser calvinista significa ser teocêntrico. O principal interesse da teologia de Calvino e da teologia reformada é o Deus triuno, pois o Deus transcendente e imanente, o Deus paternal em Jesus Cristo, é o próprio Deus. A teologia de Calvino e dos calvinistas é dominada pelo Deus das Escrituras. Como diz Mason Priestley, assim como o metodista coloca em primeiro plano a ideia da salvação dos pecadores, o batista, o mistério da regeneração, o luterano, a justificação pela fé, o moraviano, as feridas de Cristo, o católico grego, o misticismo do Espírito Santo e o romanista, a catolicidade da Igreja, assim também o calvinista coloca sempre em primeiro plano o pensamento de Deus. Ser reformado é sublinhar o senhorio paternal, soberano e abrangente de Deus sobre tudo. Cada área da criação, o esforço de cada criatura e cada aspecto da vida do crente. O motivo dominante em Calvino e no calvinismo é, no princípio, Deus. Gênesis 1:1. Calvino ensinou que Deus, em sua relação para conosco, possui apenas direitos e poderes. Contudo, por meio de pacto, ele obriga a si mesmo, de modo soberano e gracioso, a cumprir certos deveres. No pacto, ele assume deveres e responsabilidades de ser Deus para nós, mas isso não diminui o fato de ele ser a causa primária e o fim último de todas as coisas. O universo é governado não por acaso ou pelo destino, mas pelo completo e soberano governo de Deus. Existimos com um propósito: dar glória a Deus. Não temos direitos perante Deus, mas apenas deveres, pois os direitos de Deus são absolutos. Qualquer tentativa de desafiar isso está condenada, pois, como diz o Romanos 9:20, porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Deus decreta as suas leis para cada área de nossas vidas e exige obediência incondicional. Somos chamados a servi-lo de corpo e alma, prestando-lhe adoração e serviço diário a cada segundo de cada dia. Ser calvinista, então, é ser impressionado com a totalidade do caráter da relação Criador-criatura. É ver que toda a vida deve ser vivida coram Deo, ou seja, vivida perante a face de Deus, como Warfield escreveu. O calvinista é o homem que vê Deus, Deus na natureza, Deus na história, Deus na graça. Em todos os lugares ele vê Deus em suas poderosas pegadas, sente o agir de seu poderoso braço, o pulsar do seu poderoso coração. O calvinista é o homem que vê Deus por detrás de todos os fenômenos e em tudo que ocorre ele reconhece a mão de Deus, operando a vontade dele. O calvinista dirige sua alma a Deus em oração e mantém essa atitude enquanto desempenha todas suas atividades cotidianas. Ele depende apenas da graça de Deus e renuncia a qualquer traço de dependência própria com relação a toda a obra da sua salvação. A doutrina de Deus, um Deus paternal e soberano em Cristo Jesus, é central para a teologia de Calvino. Roger Nicol disse que a soberania fornece a base para toda a teologia de Calvino. A soberania de Deus significa que a Escritura deve ser reconhecida como o livro inspirado de Deus, que deve ser interpretada fielmente em todos os momentos. A soberania de Deus implica que os seus padrões devem prevalecer em vez do código de ética desejado ou elaborado pelo homem. A nossa única esperança está na soberania divina, pois as criaturas pecadoras de maneira alguma podem exercer fé em Deus sem a ajuda do Espírito Santo.
O Espírito de Deus abre os nossos olhos para o remédio soberano da salvação que Deus providenciou no seu Filho, Deus homem, Jesus Cristo, e na sua obra de expiação substitutiva em favor dos pecadores. Toda a ordem da salvação, bem como a predestinação por detrás dela, está enraizada na soberania de Deus. A doutrina de Calvino sobre a Igreja também está impregnada da doutrina da soberania, a origem divina da Igreja, a sua realidade como um corpo invisível, a sua dependência de Cristo, a palavra de Deus que ela proclama e os sacramentos que ela administra, tudo isso depende do seu Deus paternal e soberano. Essa soberania culmina na visão de Calvino sobre as últimas coisas, que Deus terá a última palavra sobre os homens e anjos, e manifestará para sempre a sua graça soberana e justiça no céu e no inferno. Você concorda com Calvino que Deus é soberano sobre todas as coisas? Você também está encantado por Deus? Você sabe o que é ser saturado por sua majestade, beleza, santidade, graça, paternidade e curvar-se diante da soberania dele? Você deseja sua presença, busca sua glória e se esforça para conformar sua vida a ele? Talvez a visão de Calvino sobre a soberania de Deus suscite em você mais perguntas do que respostas. Talvez você tenha dúvidas sobre como a soberania e a providência divinas prevalecem em nossas mentes e em nossas vidas. Deixe-me tentar responder, ou pelo menos riscar a superfície da resposta a algumas dessas perguntas no próximo capítulo. Capítulo 2. A providência de Deus. O que pensar a respeito? Talvez você ainda tenha dúvidas sobre a soberania de Deus. Você compreende o ensino de Calvino de que Deus exerce a sua soberania e governa o mundo através da sua providência, sustentando, protegendo e cuidando com certa singular providência cada uma das coisas que criou até o menor pássaro. Você percebe como Calvino entrelaça a providência através de quase todos os capítulos das Institutas. Ele vê a providência como o governo de Deus que assim se estende a todas as suas obras, a qual não é algo inane, ocioso e quase inerte, mas vigilante, eficaz e operosa, a qual em contínua ação se transforma. Você reconhece a crença de Calvino de que a providência soberana de Deus abrange tudo, todos os pensamentos, palavras, desejos, ações e acontecimentos relacionados a todas as criaturas, seja no passado, presente ou futuro, e que abrange tanto o bem como o mal. Talvez até saiba que Calvino confirmou essa doutrina da providência com base em Efésios 1:11, que diz que Deus opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Mas o funcionamento dessa doutrina de uma vontade sempre presente e sempre ativa de Deus em cada movimento particular que, obviamente, exclui a noção de mera permissão, faz surgir inúmeras perguntas em nossa mente. Deixe-me responder a 11 das perguntas mais importantes que as pessoas costumam fazer sobre a providência de Deus. Primeira, será que coisas triviais, acidentes, coincidências ou coisas que normalmente chamamos de acaso também estão incluídas na providência de Deus? Calvino enfatiza que mesmo as coisas que nos parecem insignificantes são dirigidas pela infalível providência de Deus. Jesus disse em Mateus 10, 29 e 30, "Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados." Uma vez que Deus está envolvido mesmo nos mais pequenos detalhes das nossas vidas, a Escritura aconselha-nos: "Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Provérbios 3, 6. Acaso, destino cego, azar e coincidências são noções pagãs, diz Calvino. O que se pode pensar ser mais casual do que o lançar sortes? No entanto, o resultado disso seguramente provém de Deus, pois a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Provérbios 16, 33. Como concluiu John Murray, o acaso e a sorte não fazem parte do vocabulário de um cristão. Segunda, Deus é soberano sobre as coisas más que por vezes me acontecem? Calvino diz que textos como Isaías 45:7 tornam claro que Deus é soberano sobre todo o mal. "Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas." Vamos inverter essa pergunta por um momento. Que conforto nós teríamos se Deus não fosse soberano sobre as dificuldades que enfrentamos? Jó teria sido confortado se acreditasse que o sofrimento a qual foi submetido estava para além do controle de Deus?
Negar a soberania divina sobre os nossos sofrimentos torna Deus impotente e nos rouba o conforto de que o nosso Pai Celestial sabe nos disciplinar muito melhor do que os nossos pais terrenos, para sua própria glória e para nosso aproveitamento, como afirma Hebreus 12, do versículo 5 ao 11. Terceira, será que as escolhas erradas que fiz em minha vida se sobrepõem à soberania de Deus? Ou será que Calvino diria que a influência governante da providência de Deus se estende até ao pecado? Calvino diria não à primeira pergunta e sim à segunda, embora mantivesse as suas palavras dentro dos parâmetros da Escritura. Calvino escreve: tudo que nossa mente concebe é dirigido ao seu fim pela secreta inspiração de Deus. Em última análise, disse Calvino, Deus decretou soberanamente o pecado, bem como o dirige providencialmente e o permite para fins justos. Ele dirige o pecado de tal forma que glorifica a si mesmo e até mesmo opera o bem de seu povo. Romanos 8, 28. Assim, as nossas escolhas erradas não se sobrepõem à soberania de Deus, mas estão incluídas nela. Quarta, será que isso não faz de Deus o autor do pecado? A resposta de Calvino é não. O próprio Deus nunca peca, mas odeia e castiga todo o pecado. Ele pode prevenir o pecado e pode tanto dirigir como decretar o pecado, como Provérbios 16:4, 2 Samuel 16:10, Romanos 9, Isaías 63:17 e Amós 1:6, e desse modo controla absolutamente todos os atos pecaminosos dos homens. Mas isso em nenhum aspecto faz dele o autor do pecado, como em Salmos 81:12 e Atos 14:16. Os ímpios só executam o que Deus decreta. Aqui está o mistério, diz Calvino, pois, embora Deus nunca seja o autor do pecado, ele executa os conselhos da sua própria vontade através do pecado. A santa vontade de Deus e a vontade profana dos pecadores maus cooperam juntamente nos mesmos acontecimentos, de modo que quando o pecador peca, esses mesmos pecados coincidem com a vontade secreta do decreto de Deus. Esses eventos, contudo, têm motivações muito diferentes por detrás deles. A motivação de Deus é cumprir os seus desígnios santos, por isso, ele não está de modo algum contaminado por esses pecados, enquanto que o pecador não é motivado por amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Antes, as motivações dele são pecaminosas e, portanto, os seus pecados o contaminam. Assim, embora a providência de Deus se estenda até ao pecado, ele permanece sem pecado, imaculado, santo e puro. Quinta, como pode Deus querer o pecado e não pecar? Calvino diz que há um duplo aspecto da vontade de Deus. Segundo sua vontade secreta ou decretiva, Deus determina que certos acontecimentos pecaminosos se realizarão. A vontade decretiva de Deus sempre se realiza, por isso ela é abrangente. A história é o desdobramento da vontade decretiva de Deus, segundo sua vontade revelada ou preceptiva, que requer obediência perfeita à sua lei. Deus quer que certos acontecimentos pecaminosos não se realizem. Esses atos pecaminosos acontecem devido à oposição do homem à vontade divina e à sua recusa de fazer o que ele ordenou. Temos assim, então, uma disparidade tão santa e misteriosa entre os dois aspectos da vontade de Deus que leva John Murray a escrever: não se pode dizer que Deus quer decretivamente o que ele proíbe preceptivamente, e que ele proíbe decretivamente o que ele ordena preceptivamente. Calvino concorda com Agostinho ao dizer que o pecado é contrário à vontade revelada de Deus, mas não está alheio à vontade secreta de Deus. No entanto, Calvino insiste que Deus tem uma vontade simples, refutando assim a acusação de Sebastian Castellion, de que Calvino ensinou que Deus tem duas vontades. Calvino escreve: a vontade de Deus não combate consigo mesma ou foi mudada, ou simula não querer aquilo que na verdade quer. No entanto, embora seja uma e simples nele próprio, parece múltipla para nós, porque por causa da fraqueza de nossa mente, não compreendemos como ele quis e não quis, de modo diverso que o mesmo fosse feito. Calvino diz que, mesmo enquanto crentes, as nossas mentes ficam impotentes diante dessa disparidade, e tudo o que podemos fazer, então, é nos curvar em fé e reverência perante Deus Todo-Poderoso, confiando que essa disparidade é resolvida na mente dele e no seu determinado conselho e presciência. Embora não possamos resolver essa disparidade, pois isso nos levaria tanto a ir além das Escrituras quanto de nossas próprias mentes, sabemos que Deus não nos deixou no escuro quanto ao modo como devemos reagir a isso.
devemos reagir em obediência à vontade preceptiva de Deus, uma vez que fomos feitos à sua imagem e, como criaturas, devemos obedecer ao seu mandamento. Ou seja, a lei de Deus é a regra da nossa fé e prática, não o decreto dele. Devemos agir com base na sua vontade revelada, não na sua vontade secreta. Como Deuteronômio 29:29 deixa claro, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Sexta, se Deus decreta o pecado soberanamente, isso não diminuirá a nossa responsabilidade humana? Como poderemos então ser moralmente responsabilizados pelos nossos atos? Calvino reconhece que essas não são perguntas fáceis de responder, uma vez que somos finitos e Deus é infinito. Um elemento de mistério rodeará tais perguntas até os nossos últimos dias. No entanto, aqui estão 3 verdades que nos ajudam a esboçar uma resposta satisfatória. Primeira, embora a providência de Deus dê a nós, pecadores, o poder, a consideração e a escolha de agir contra os mandamentos de Deus, contudo, quando pecamos, agimos voluntariamente, sem sermos persuadidos de forma alguma pela providência soberana de Deus. Consequentemente, permanecemos inteiramente responsáveis pelos nossos pensamentos, palavras e ações, e um dia seremos julgados em conformidade com isso. Segunda, nunca esqueçamos que Deus nos criou em Adão sem propensão para o pecado e plenamente qualificados para obter a vida eterna. A culpa pelo nosso pecado, portanto, não é de Deus e de sua providência, mas de nós mesmos devido à nossa desobediência em Adão e desde então a nossa vida diária de desobediência por natureza. Como Deus pode anular a nossa responsabilidade ou atenuar suas exigências de perfeição ao nos rebelarmos abertamente contra Ele sem que, da parte dele, houvesse a menor compulsão para isso? Terceira, a providência de Deus nos admoesta inumeráveis vezes quanto à nossa responsabilidade, não apenas através da sua bondade demonstrada diariamente nas muitas bênçãos que recebemos de sua mão, mas também através dos seus julgamentos, tais como guerras, fome e doenças, os quais nos chamam ao arrependimento. Sétima, que efeito a doutrina de Calvino exerce sobre a moralidade? Será que a soberana providência de Deus não sufoca a moralidade e conduz a uma vida pecaminosa e relaxada? Em geral, a história mostra exatamente o oposto. Quando crentes como os reformadores creem fortemente tanto na soberania de Deus como na sua própria responsabilidade, a vida piedosa floresce. Roger Nichols escreve: a história mostra que numa atmosfera cheia de imoralidade e numa época em que a própria igreja tinha sido contaminada a um grau quase inacreditável, surgiu nos reformadores uma renovação da honestidade, da pureza, da veracidade, do desejo de servir, da humildade e da abnegação. A moralidade dos primeiros reformadores era digna de nota. Em muitos casos foi por estarem indignados com a imoralidade prevalecente que sentiram tão profundamente a necessidade de reformar a igreja. Se tivessem sido pessoas licenciosas, os seus opositores teriam usado impiedosamente qualquer de suas falhas contra o movimento. Longe de degradar a moralidade, a doutrina da soberania de Deus restaurou a moralidade e conduziu os homens a novas alturas de coragem e dedicação. Oitavo, se Deus controla todas as coisas, então não somos apenas marionetes ou robôs? Antes da queda, enquanto estávamos em Adão, nossa vontade era livre para servir a Deus. Após a queda, a nossa vontade tornou-se corrupta. Agora, ela não é livre para servir a Deus no sentido de que não escolheria por natureza a Deus. A Bíblia nos ensina que nenhum homem busca a Deus. No entanto, não somos robôs. Continuamos a usar nossas vontades todos os dias para fazer escolhas livres. A nossa vontade a esse respeito é livre, apesar de estar cativa pelo pecado. É por isso que Spurgeon intitulou o seu sermão sobre esse tema assim: Free Will Yet Bound. Vontade livre, embora cativa. Imagine um quadro negro. Desenhe uma linha de cima para baixo no meio. Intitule a metade esquerda como bom e a metade direita como mal. Por natureza, se não nascermos de novo, nunca poderemos cruzar a linha no centro do quadro e escolher o que é bom, porque a nossa mente é profundamente carnal e inimiga de Deus, como por exemplo diz em Romanos 8, do 5 ao 8.
Mas isso não significa que não sejamos livres para escolher as várias opções que estão na metade má do quadro. Por natureza, estamos continuamente tomando decisões naturais, como quando levantamos pela manhã, e decisões morais, como a maneira que trataremos nosso próximo. A tragédia é que, por natureza, sempre podemos circular livremente apenas na metade direita do quadro, porque as nossas vontades não regeneradas são livres para fazer o mal, mas não para fazer o bem. Ou seja, não temos livre-arbítrio para escolher o bem, mas temos livre-arbítrio para continuar a escolher dentre os vários padrões de pecado dentro da esfera do mal. Para os crentes, a boa notícia é que encontramos a liberdade de escolher o bem quando abraçamos a doutrina da soberania paternal de Deus em Cristo. Foi precisamente por acreditarem na soberania de Deus que muitos reformadores estiveram dispostos a sofrer e a serem martirizados. Nichol descreve isso da seguinte maneira: os reformadores estavam tão cientes de suas responsabilidades para com Deus que estavam dispostos a suportar tudo para cumprir o seu dever. Isso se tornou o fundamento de todos os tipos de liberdades humanas. Ao servir a Deus, o homem emancipava-se do jugo dos tiranos. Onde quer que o calvinismo penetrasse, as pessoas não podiam contentar-se em submeter-se à opressão injusta. Os huguenots na França, os guelfs na Holanda e os puritanos na Escócia, Inglaterra e América estavam profundamente conscientes do seu direito de serem livres e estavam dispostos a derramar o seu sangue para salvaguardá-lo. O calvinismo significou um renascimento da liberdade no mundo. De fato, pode ser dito que toda e qualquer liberdade que desfrutamos nos Estados Unidos tem, pelo menos em certo sentido, o seu fundamento no pensamento reformado iniciado por Calvino. Nona, se Deus determinou soberanamente todas as coisas, isso não conduzirá a uma passividade humana com relação aos esforços missionários? A obra evangelística e missionária não será prejudicada? Na verdade, a história tem mostrado exatamente o contrário. Atos 13:48 nos ensina que, entre certos gentios, creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Imediatamente a seguir, o versículo 49 nos diz sem o menor grau de tensão: e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Quando Paulo estava receoso de continuar a evangelização em Corinto, Deus o encorajou ao declarar que, em sua soberania amorosa e eletiva, ele tinha muito povo nessa cidade. Atos 18:10. Não sabemos quantas pessoas Deus elegeu nas nossas cidades. Confiamos que são muitas. Mas, sejam muitas ou poucas, são do Senhor, e Ele nos deu os meios para encontrá-las. Por isso devemos fielmente orar, falar e visitar pessoas, sermos abundantes na obra de Cristo e estarmos sempre prontos para dar a razão da esperança que há em nós, a quem quer que nos pedir. 1 Pedro 3,15. Calvino foi motivado pela soberania de Deus para ser um evangelista vigoroso, tanto no seu ensino como na sua prática. Assim também eram muitos reformadores e puritanos, e homens como John Elias, David Brainerd, George Whitefield, William Carey, Adoniram Judson e John Paton. A sua vontade de evangelizar incansavelmente estava enraizada na sua crença no Deus que elege soberanamente e que cumpriria o seu decreto e a sua promessa de que a sua palavra não voltaria para ele vazia. Isaías 55:11. Eles acreditavam, como diz John Blanchard, que, na Bíblia, eleição e evangelização se encontram de mãos dadas, não de punhos cerrados. Atos 13, versículos 44 a 49. Não é notável o fato de que desde a época da Reforma até aos anos 1830, quase todos os grandes evangelistas eram calvinistas firmes? A eleição continua a encorajar a evangelização hoje. Ela nos torna ousados por Cristo, remove os nossos medos, a nossa timidez e a nossa indiferença, porque sabemos que Deus escolheu pessoas onde quer que vamos, alguém deve ser salvo. Isso nos leva à oração, confiantes de que os eleitos estão nas mãos de Deus e que Ele usará a evangelização para os atrair. Não há casos perdidos para o Espírito Santo. Isso também nos torna pacientes, pois nos lembra que a evangelização é uma obra urgente, porque os pecadores estão perecendo e indo para o inferno todos os dias. Mas não é uma obra desesperada, pois Deus, ao seu tempo e maneira, finalmente reunirá todos os seus eleitos. 10ª. Porque Deus não nos criou sem a possibilidade de pecar. Ele não poderia ter feito isso? Claro que ele poderia ter feito isso, mas, obviamente, ele não se agradou em fazê-lo.
Aqui também entramos no âmbito do mistério. Como alguém a montar um quebra-cabeças, só podemos ver algumas peças de cada vez. Deus vê o quebra-cabeças inteiro. Sem dúvidas, ele tem muitas razões para fazer tudo o que faz, embora ainda não as possamos compreender. Ele é Deus e nós somos mortais. No entanto, há duas peças desse quebra-cabeças que são afirmadas por Calvino. Primeiro, como diz G.H. Kersten, no seu incompreensível conselho e vontade, Deus deixou espaço para o pecado se revelar, para que por essa abominação ele fosse eternamente glorificado tanto em sua justiça como em sua misericórdia. Deus é glorificado em sua justiça através do réprobo e em sua misericórdia através dos eleitos. Em segundo lugar, Deus concedeu ao homem a possibilidade de pecar para mostrar a glória da criação do homem, ao lhe permitir a liberdade de escolher servir o Senhor voluntariamente e não por compulsão. O amor e a obediência voluntários do homem para com Deus seria algo mais honroso que a obediência forçada tanto a Deus como ao homem. O que é mais profundamente satisfatório para você? A resposta de um cão de estimação que lhe obedece instintivamente ou a resposta amorosa do seu cônjuge ou filho que lhe obedece de coração? 11ª. Será que Calvino nos mostrou formas pelas quais a doutrina da providência soberana nos beneficia e encoraja? Calvino diz muito a esse respeito e a maioria pode ser resumida em 3 benefícios: paciência na adversidade, gratidão da mente e notável liberdade quanto a preocupar-se com o futuro. Esses benefícios são resumidos pelo Catecismo Calvinista de Heidelberg como paciência, gratidão e confiança. Por natureza, somos impacientes e rebeldes quando as coisas não acontecem como queremos, orgulhosos quando as coisas vão bem e ansiosos e temerosos quando consideramos um futuro desconhecido. Isto é natural porque nos consideramos como o centro de todas as coisas, como se fôssemos Deus. Tendemos a ficar perturbados por coisas que não acontecem de acordo com os nossos desejos, consideramos mais importante o que serve à nossa honra e glória e tememos o que acontecerá no futuro como resultado dos nossos próprios esforços fracos ou por causa de pessoas ou forças mais poderosas. Só o Espírito Santo nos pode fornecer essas 3 preciosas joias. Primeiro, paciência na adversidade. Calvino diz que em tempos de adversidade, a providência nos ensina a elevar a nossa mente a Deus, esperar pacientemente por Ele e discernir os seus bons propósitos em vez de chicotear os ímpios que abusam de nós ou murmuram diante de nossas próprias circunstâncias. Pela graça do Espírito, a adversidade produz em nós a verdadeira humildade, submissão e paciência. Quando observamos a mão providencial de Deus, confiando no seu bom propósito em Cristo para cada provação que Ele nos envia e sabendo que, como pecadores, não merecemos outra coisa senão os resultados do pecado, podemos verdadeiramente experimentar a paz e submissão nos tempos de aflição. Em segundo lugar, gratidão na prosperidade. Só o Espírito pode nos agraciar com verdadeira gratidão na prosperidade. Pela graça, sabemos que todas as habilidades que temos são dadas por Deus, e a saúde, capacidades e oportunidades para exercer estes dons provém de Deus, que também abençoa os nossos esforços. Pela graça, honramos a Deus e lhe agradecemos por todos aqueles que têm sido seus instrumentos para nos abençoar. Em terceiro lugar, uma firme confiança em Deus diante do futuro desconhecido. Uma vez que a providência determina todas as coisas, o crente pode ter segurança e confiança no caráter imutável e no decreto de Deus, diz Calvino. A verdadeira fé em Deus também produz confiança e calma quanto ao futuro, pois os crentes podem confiar no Todo-Poderoso, o qual tem o futuro em suas mãos. O futuro é desconhecido, mas se conhecemos o Deus do futuro, isso é tudo o que precisamos. Em resumo, a providência soberana de Deus é maravilhosamente encorajadora. Ela me conduz à paciência na adversidade, à gratidão na prosperidade e à firme confiança em Deus quanto ao futuro. Ao mesmo tempo, motiva-me a exercer a minha responsabilidade de viver plenamente para a glória de Deus. Isso foi o que também aconteceu com os reformadores, como escreve Nicholl. Ao temerem a Deus, os reformadores não temiam nenhum homem. O Deus soberano estava com eles e neles. Eles estavam seguros quanto à sua Bíblia, o livro soberano. Seguros quanto à sua salvação operada pelo próprio Deus soberano. Permeados de um senso da soberania divina, eram mais fortes que os governantes mais poderosos e mais fortes do que a própria morte. Sua atitude está bem simbolizada no granito do monumento da Reforma de Genebra, onde são retratados como inamovíveis porque descansam em Deus.
radicalmente escravizados, mas soberanamente libertos, radicalmente impotentes, mas soberanamente capacitados. Esse é o fruto da soberania de Deus na vida dos homens que, como Calvino, disseram: "O meu coração te entrego, ó Senhor, pronto e sincero." Passemos agora ao pensamento de Calvino sobre a eleição soberana e graciosa de Deus. Capítulo 3. Um resumo da predestinação divina. Uma vez que a providência pressupõe que Deus pré-ordena eternamente tudo o que acontece, a ordenação das pessoas para os seus destinos eternos, o que é chamado predestinação, desempenha um papel significativo, diz Calvino. Ele define a predestinação como o decreto eterno de Deus pelo qual determinou o que quer fazer de cada um dos homens, porque ele não os cria com a mesma condição, mas antes ordena uns para a vida eterna e a outros para a condenação perpétua. O resumo de Calvino sobre a doutrina da predestinação inclui os dois ramos, da eleição e da reprovação. De acordo com o conselho eterno e imutável de Deus, Calvino diz: "Dizemos, pois, como a Escritura o demonstra com toda evidência, que Deus designou de uma vez por todas, em seu eterno e imutável conselho, aqueles que deseja que se salvem, e também aqueles que deseja que se condenem. E o Senhor, assim como assinala aqueles que elegeu, chamando-os e justificando-os da mesma forma, ao contrário, ao excluir os réprobos do conhecimento do seu nome ou da santificação do seu Espírito, mostra com esses sinais qual será seu fim e que julgamento lhes está preparado. A predestinação desde a eternidade tem duas partes. Primeiro, a eleição pela qual Deus escolhe quem ele irá salvar. A eleição é sempre soberana e sempre graciosa. Ninguém que chega ao céu jamais poderá dizer: "Eu mereço estar aqui." Repito, a eleição, então, é sempre soberana e graciosa. Segundo, a reprovação é sempre soberana e sempre justa. Ninguém que entra no inferno jamais poderá dizer: "Eu não mereço estar aqui." Repito, a reprovação, então, é sempre soberana e justa. Uma vez que você compreenda esse ensinamento básico e bíblico de Calvino, deixará de ser presunçoso quanto à eleição e de murmurar contra a reprovação. Recentemente encontrei uma amiga que não via há quase 40 anos. Ela desejava me agradecer por ter aberto os olhos dela para a razoabilidade da doutrina da reprovação. Quis saber um pouco mais sobre isso e ela disse que há muitos anos, enquanto estávamos juntos no grupo de jovens, ela tinha levantado a questão: como um Deus justo poderia reprovar alguém e condená-lo ao inferno? Ela acrescentou: "Não consigo compreender como isso pode ser possível." Ela disse que a minha resposta foi: "Veja que estranho, pois eu tenho problemas precisamente com o oposto disso. Posso compreender facilmente como Deus pode reprovar alguém, porque não passo de um pecador que merece ser reprovado. Penso que todos os outros estão no mesmo barco que eu. Mas como pode Deus salvar os pecadores quando Ele é tão santo que vê loucura até nos anjos sem pecado que estão no céu? Eu sei que Ele o faz através do Evangelho e que faz tudo isso por graça, mas a maravilha de tudo isso continua a me deixar admirado." Ela concluiu: "Foi a primeira vez na minha vida que realmente vi que a impressionante maravilha de Deus e de Sua palavra não é a revelação da reprovação, mas a revelação da eleição." Espero que esse pensamento seja tão útil para vocês hoje como o foi para aquela jovem mulher há 40 anos. Se vocês se esquecerem de tudo o que leram hoje, retenham pelo menos isso: se eu sou verdadeiramente um crente, a minha salvação é uma impressionante maravilha da soberania e graça, pois certamente nunca a mereci. A Deus seja toda a glória. B.B. Warfield resume tudo o que eu disse até agora nesse livro sobre predestinação com essas duas frases: os escritores bíblicos, e por extensão todos os verdadeiros cristãos, encontram o seu conforto continuamente na certeza de que é nas mãos do Deus justo, santo, fiel e amoroso que repousa a determinação da sequência dos acontecimentos e de todas as questões relacionadas a eles. As raízes da eleição divina são arraigadas no seu amor insondável, pelo qual ela se revela como o ato supremo da graça. Agora vejamos mais detalhadamente a eleição e depois a reprovação.
Capítulo 4. A eleição soberana e graciosa de Deus, a amiga dos pecadores. Querido crente, dizendo de forma simples, Calvino ensina que Deus tomou a iniciativa de nos escolher desde a eternidade, sem que houvesse alguma razão em nós para isso. Ele resume a doutrina da eleição dizendo que Deus, uma vez estabeleceu, pelo seu plano eterno e imutável, aqueles que muito antes determinou receber de uma vez por todas a salvação. A grande dificuldade com relação à doutrina da eleição não é como compreendê-la, mas como aceitar a sua rica verdade de que nós que, por graça, fomos feitos crentes, somos aceitos por Deus em Cristo. A nossa ideia de escolha e eleição é muito diferente da de Deus. As palavras melhor e mais brilhante, mais bonito e mais rico e atraente descrevem geralmente os adjetivos que motivam as nossas escolhas. Mas não é assim com Deus. Deus não nos escolheu por sermos brilhantes ou belos ou por causa da nossa justiça ou posição moral. Com relação a todas as coisas mencionadas nos exemplos acima, algo pode mudar, ou ser perdido, ou ser arruinado e finalmente rejeitado. Em contraste, Paulo diz que Deus nos escolheu antes de termos nascido, antes de termos feito o bem ou o mal, antes de qualquer coisa existir, exceto o próprio Deus. Ele nos escolheu quando éramos ímpios e não havia em nós motivos para sermos amados, para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele nos escolheu em Cristo, como Calvino repetidamente sublinha, pois Deus deu o melhor que possuía para os piores possíveis, para pecadores como nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Portanto, o nosso amor por Deus é a nossa resposta à obra de Deus de nos eleger e aceitar no corpo de Cristo por puro amor e graça unilateral. Uma abordagem surpreendente, usando a graça comum para chegar à graça especial. Calvino aborda a doutrina da eleição em primeiro lugar, afirmando que o Espírito nos concede a fé, como diz Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é o dom gracioso de Deus que vem pela fé que Deus nos concede pelo Espírito. Quando o apóstolo Paulo diz que a graça é um dom gratuito, nós, como Calvino, podemos perguntar em que sentido ela é gratuita. Por que essa dádiva é dada a uns e não a outros? No segundo livro das Institutas, Calvino diz que alguns homens se comportam como bestas brutais, enquanto outros se distinguem pela genialidade e talentos especiais. Todo o espectro da humanidade de cima para baixo é a prova da natureza da graça comum de Deus, diz Calvino. Alguns podem receber dons especiais, enquanto outros não os recebem, para provar que a graça de Deus não é devida a ninguém nem a nada. Observe que Calvino não fala aqui da graça que conduz à salvação eterna, mas atribui tudo no mundo à influência governante de Deus. Vejamos mais de perto o que Calvino disse. Até agora, ele disse que Deus pode, ou não, escolher eleger alguns no mundo que possuem grandes talentos naturais enquanto rejeita outros, para provar que Deus concede os seus dons como lhe agrada. Um dos principais motivos para dizer isso é dar a Deus a glória pela sua graça através de uma atitude amável para com o nosso Pai Celestial. Se alguém se julga forte ou sábio e não reconhece a Deus por esses dons, ele está roubando a glória dele. Enquanto a isso, ele é tão cego como uma toupeira, diz Calvino. Esse abatimento do orgulho e da autossuficiência é exatamente o que Paulo tentou ensinar aos coríntios sobre os dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, ele usa a profunda ilustração de um corpo humano discutindo consigo mesmo para saber qual membro era mais importante. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Todos somos membros do mesmo corpo e cada um serve a um propósito diferente. Além disso, a atitude que considera uma parte do corpo mais importante do que a outra leva ao descontentamento pecaminoso e à murmuração. Esse tipo de atitude promove também o orgulho naqueles que buscam se exaltar acima da sua posição. Deus está muito preocupado com o nosso conhecimento dele e de nós próprios, diz Calvino, e ele nega o entendimento espiritual àqueles que se orgulham acerca de seus dons e graça naturais.
Calvino entende que a ordem natural do mundo é governada pela graça comum de Deus, que se estende a todos, por mais diversificada que pareça aos olhos humanos. Contudo, a graça comum ajuda a ilustrar a graça eletiva de Deus na área mais desafiadora de todas: eleição e reprovação, vida eterna e condenação eterna. À medida que avançamos do que os reformados chamam de graça comum para a eleição ou graça especial e reprovação, devemos ser prudentes. Todos os nossos antepassados na fé concordaram que é verdadeiramente impossível para nós conhecermos a mente de Deus no que concerne aos decretos eternos. Calvino disse que o estudo da eleição é uma ignorância erudita, na medida em que não podemos especular para além do que a Escritura fala sobre o assunto, mas podemos e devemos glorificar a Deus através daquilo que Ele revelou para nosso conforto, consolação e segurança na fé. Uma abordagem polêmica, lutando contra Pígios, pelagianismo e arminianismo. Antes de continuarmos a discutir a eleição, deixe-me esclarecer o que Calvino diz em resposta a algumas objeções que me vêm à mente. Ao longo dos séculos, os dois principais adversários do calvinismo têm sido os pontos de vista pelagianos e arminianos sobre a soberania divina e o livre-arbítrio humano. Albert Pígios, humanista holandês e teólogo católico romano, foi um conselheiro particular papal durante o papado de Clemente VII, de 1525 a 1531. Pígios reagiu às Institutas de Calvino de 1539 e escreveu um livro intitulado de Libero Hominis Arbitrio et Divina Gratia Libri Decem, O Livre-Arbítrio Humano e a Graça Divina, 1542. Calvino respondeu a esse livro com as suas obras intituladas The Bondage and Liberation of the Will, A Defense of the Orthodox Doctrine of Human Choice Against Pígios, A Escravidão e Libertação da Vontade, uma defesa da doutrina ortodoxa da escolha humana contra Pígios, 1543, e Concerning the Eternal Predestination of God, sobre a divina predestinação eterna, 1552. Os debates com Pígios foram complexos e amargos, mas neles vemos uma das maiores qualidades de Calvino como teólogo. Ele não foi atraído pela especulação racional e não se desviou do significado simples da Escritura. Pígios atacou a doutrina da predestinação afirmando que ela impõe a necessidade da conduta do homem, destruindo assim a noção de responsabilidade e culpa, e que ela nega a bondade de Deus na prática, visto que a possibilidade de salvação está aberta apenas a alguns poucos homens. A sua solução para o problema da eleição e da reprovação é que Deus criou todos os homens para a salvação através de um conselho imutável. Deus previu que Adão iria se desviar da vida de Deus, no entanto, aplicou um remédio que deveria servir para todos igualmente, ou seja, Cristo. Aqueles que desprezam a graça de Cristo são reprovados, a menos que se arrependam, diz Pígios. Em outras palavras, a fonte última da reprovação não é Deus e a sua vontade imutável, mas os ímpios que se privam dos benefícios da salvação. O problema com a visão de Pígios sobre o imutável conselho e a reprovação de Deus é que o imutável conselho de Deus para salvar muda de um minuto para o outro. No minuto, Deus está determinado a salvar toda a raça humana, porém no minuto seguinte, ele os considera reprovados, a menos que mudem de ideia. No final, Pígios confundiu os julgamentos de Deus e colocou a causa última do pecado, da salvação e da reprovação fora da vontade de Deus, ou talvez do pensamento de Deus sobre o assunto. Pígios sugeriu que Deus concluiu o seu conselho imutável dizendo: seja o que for que eles queiram decidir, por mim tudo bem. Deus não brinca com a nossa salvação eterna. Calvino nos alerta que se negarmos uma eleição particular, obscurecemos a defesa mais sólida da redenção totalmente pela graça, e as doutrinas da graça são então abandonadas para o fermento do mérito humano. Se a reprovação fosse um estado condicional, que pudesse mudar segundo a vontade humana, então os culpados poderiam se declarar inocentes e se afastar de toda a dívida dos seus crimes e injustiça moral. Essa salvação falsa e imaginária recusa-se a reconhecer a gravidade do pecado, a profundidade da queda e, acima de tudo, a escravidão da vontade. O pelagianismo, que também se opõe ao calvinismo, ensina que Deus elege aqueles que são bons. De acordo com Pelágio,
A eleição é mais uma dívida que Deus deve às pessoas boas do que um presente que Ele graciosamente lhes concede. Deus elege as pessoas com base na justiça pessoal. A doutrina arminiana da eleição condicional, que foi introduzida pela primeira vez por Jacó Armínio, professor na Universidade de Leiden, só floresceu plenamente 2 gerações depois de Calvino. O arminianismo ensina que Deus elege aqueles que são depravados, mas que Deus prevê que eles crerão em Cristo para a salvação. Embora as pessoas sejam pecadoras, podem satisfazer a condição de Deus para crer em Cristo Jesus, exercendo o seu livre-arbítrio para receber a fé. Em suma, junte o pelagianismo e o arminianismo, e o que você tem? A ênfase da salvação já não está no coração da graça eletiva de Deus, ou no amor eletivo de Deus, ou na sabedoria eterna de Deus. Em vez disso, tal como na teologia de Pigius, a salvação é colocada no poder da decisão humana, ou na piedade da moral humana, e em um humano caído por isso. Todos esses sistemas teológicos cometem 2 erros graves. Primeiro, não reconhecem a primazia da eleição de Deus nos seus propósitos de salvação. De acordo com a Bíblia, o verbo eleger significa selecionar ou escolher. Como Calvino repetidamente sublinha, a doutrina bíblica da eleição é que muito antes dos fundamentos do mundo terem sido lançados, Deus escolheu livremente salvar um número de indivíduos em Cristo. Deus decidiu redimir, levar à fé e ao arrependimento, justificar, santificar, preservar e glorificar os eleitos em e através de Jesus Cristo. Romanos 8, 28 ao 39, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14 e 2 Timóteo 1, 9 e 10. Enquanto determinou deixar outros persistirem na incredulidade a perecer no seu pecado. Romanos 9. A eleição é incondicional, porque Deus não escolheu os eleitos por causa de qualquer bondade intrínseca neles. Romanos 8, 29. Ou porque ele sabia que um dia os tais creriam. Segundo, o pelagianismo e o arminianismo não conseguem reconhecer a extensão da nossa depravação e a extensão da soberania e graça de Deus. Essencialmente, roubam a soberania e glória absolutas de Deus. A eleição incondicional é um resultante necessário das doutrinas de total depravação humana e da soberania e graça de Deus. Se somos tão depravados como a Bíblia diz que somos, então a nossa salvação não pode se originar em nós, pois estamos por natureza mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1. Quem pode sondar o mistério de que Deus elege pecadores como nós, não por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos vícios? Como J.C. Ryle diz, o crente que conhece o seu próprio coração sempre bendirá a Deus pela eleição. Os críticos de Calvino têm por vezes chamado a eleição incondicional de a loteria de Deus, na qual ele escolhe arbitrariamente quem ganha e quem perde. Pelo contrário, a única esperança do calvinista está em um Deus soberano, amoroso e paternal, que deu o seu próprio Filho para sofrer e morrer pelos eleitos. O que é mais insensato? Atribuir a Deus as coisas que são de Deus ou ganhar o prêmio de uma loteria e crer que o mereceu? Enfim, Pigius, o pelagianismo e o arminianismo colocam a causa última da predestinação nas escolhas que as pessoas fazem por si próprias, o que as pessoas não podem, de fato, porque são totalmente depravadas e cegas pelo pecado. Calvino e os reformados entendem a predestinação de Deus como a causa última da eleição e da reprovação. Tanto a eleição quanto a reprovação procedem de um Deus de justiça, assim como de amor e misericórdia. O amor e a misericórdia vêm para o primeiro plano na predestinação, uma vez que, como vimos, a maravilha não é que os pecadores que estão imersos em pecado voluntário colham a morte como seu justo salário, mas que Deus demonstra amor e misericórdia aos pecadores merecedores do inferno. B.B. Warfield faz a seguinte boa afirmação: a eleição é o primeiro movimento da graça de Deus buscando a nossa salvação. É o primeiro passo do amor de Deus enquanto Ele se prepara para nos salvar pela sua graça. Uma abordagem prática. A eleição é a amiga dos pecadores. A eleição, portanto, não é uma inimiga, mas uma amiga dos pecadores. Sem a eleição, ninguém seria salvo. Por eleição, todos os que são eleitos serão salvos. Paulo diz em Efésios 1,
do 4 ao 7, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Que gloriosa afirmação é essa! Por que razão um pecador argumentaria contra a eleição? Você deveria perguntar: como uma eleição tão bela é possível? O fundamento da eleição de Deus é o amor de Deus, diz Paulo. Se então, deveríamos perguntar: por que Deus nos amou? A resposta é simples: porque Ele nos amou. Não há nada além do amor de Deus. O seu amor exercido para a sua própria glória é a fonte da eleição. O seu amor é a realidade suprema. Em Cristo, o amor senta-se no trono de Deus e é o centro controlador do céu e da terra, de onde Deus opera todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. O amor, o próprio amor de Deus em Cristo, é o coração da onipotência divina. Não há nada mais poderoso do que o soberano, providencial, gracioso, unilateral, sempre fluente e transbordante amor de Deus. Todos os rios da vida correm a partir do trono de Deus e do Cordeiro. Todos eles se derivam do amor soberano que reflete o coração do próprio Deus na sua relação interpessoal consigo mesmo como três pessoas e na sua relação interpessoal com cada um dos milhões da sua família eleita e adotada, uma multidão que nenhum homem pode contar. O amor de Deus é o alfa e o ômega da nossa salvação. Deus é amor, 1 João 4,8. Não consigo imaginar que Deus não seja eterno. Não posso pensar em Deus como não sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Nem posso imaginar que Deus não ame o seu povo. Claro que este amor eletivo é voluntário e gracioso, mas continua a ser um amor e atos eternos. Deus sempre amou o seu povo, sempre preparou uma noiva para apresentar ao seu filho, sempre desejoso pela sua salvação. A nossa eleição está enraizada neste amor. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, porque Ele nos amou. Mas a eleição não nos deixa simplesmente a adorar o amor de Deus. Ela nos coloca para trabalhar. Deus elege as pessoas, mas também elege os meios pelas quais elas serão salvas e levadas à santidade. Pedro nos lembra que nós, crentes, somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai através da santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:2. Os eleitos são chamados à santidade através da obra santificadora do Espírito. Pedro diz que as pessoas pecadoras e depravadas não podem entrar na presença de um Deus santo e viver uma vida santa, a menos que Deus, através do seu Espírito, a santifique. O Espírito realiza essa obra de santificação ou santidade naqueles a quem o Pai elegeu. No original grego, 1 Pedro 1:2, indica que a santidade é um processo contínuo e não um ato completo. Isso significa que os eleitos são chamados a buscar a santidade na dependência do Espírito. Assim, quando avançamos neste mesmo capítulo, encontramos Pedro dizendo aos crentes: mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1:15. Ao contemplar a grande obra do Espírito Santo na nossa redenção, um dos grandes puritanos, Thomas Goodwin, exclamou: que propósito especial ser conformado à imagem do seu Filho. Temos o Espírito Santo para ministrar a nós em todas as nossas circunstâncias, graça, sofrimento e glória, à medida que nos tornamos mais semelhantes a Cristo em todos os sentidos e um exemplo de sua vida para glorificar a Deus e encorajar outros a fazê-lo. Deus quer tornar os seus eleitos santos, pois Ele nos elegeu para nos conformarmos à imagem do seu Filho. Ninguém pode, então, dizer: eu sou eleito, portanto, não preciso ser semelhante a Cristo. Pelo contrário, como Pedro dá a entender, um crente deveria dizer: porque eu sou eleito, não posso evitar ser semelhante a Cristo. Os eleitos de Deus não podem estar em paz enquanto vivem no pecado. Não podemos viver sob o domínio do pecado. Romanos 6,
do 11 ao 14. Não podem viver contrariamente a Cristo e à vontade dele, porque Deus os impossibilitou de viver assim. Se fomos eleitos, Deus destinou para todos nós a plenitude e a glória dos seus recursos para nos tornar conformes ao seu Filho. Tão certo como Deus determinou salvar os eleitos desde a eternidade passada e providenciou a cruz do Calvário como meio para essa salvação, assim ele determinou que a salvação produza o efeito da santidade antes que se possa entrar na eternidade. O fato de Deus ter escolhido os eleitos para serem santos refuta a acusação de que a eleição prejudica os incentivos à vida piedosa. Calvino recorda aos seus opositores que a eleição tem como objetivo a santidade de vida. Portanto, isso deve nos despertar para fixar firmemente as nossas mentes nisso e não como um pretexto para não fazermos nada. A eleição, portanto, é amiga dos pecadores, não só porque garante a nossa salvação, mas também porque garante a nossa conformidade com Cristo e com a santidade dele. Graças a Deus pela sua graça eletiva. Será que Deus lhe ensinou essas verdades preciosas? Você foi abraçado por um Deus que elege a ponto de aprender a abraçar a eleição como sua amiga? A sua parte na salvação consiste no fato de que você se afastou de Deus, buscou desculpas para não se converter e procurou um esconderijo para onde pudesse fugir da palavra de Deus. O que você poderia apresentar a Deus senão seu pecado e sua necessidade? Você não tinha nada para trazer, mas Deus trouxe até você o seu perdão e salvação em Jesus Cristo. Isso nos ensina que Deus, e só Deus, salva os pecadores, mesmo aqueles que menos merecem e que estão no estado mais desesperado. A eleição significa que Deus salva os pecadores. A eleição é a amiga do pecador. Foi pedido a um cristão que veio da China que desse o seu testemunho. Como você conheceu o Senhor? Perguntaram a ele. Ele falou discretamente sobre como Deus o havia buscado, depois como o Senhor tinha aberto seu coração para receber a verdade e em seguida como o Espírito Santo lhe havia dado um novo nascimento e lhe feito uma nova criação. Quando terminou, o presidente sorriu e disse: "Isso foi maravilhoso, mas você omitiu o que fez." O homem da China disse: "Não sei o que você quer dizer com isso. Não houve nada que eu tenha feito." O presidente disse: "Deus fez a parte dele, então você deve ter feito alguma coisa. Qual foi a sua parte?" Finalmente, o irmão chinês abriu um sorriso e disse: "Ah, sim, a minha parte. Eu corri e fui para o mais longe de Deus que pude. Tentei me afastar dele. Mas a parte dele foi correr mais rápido, alcançar e conquistar-me totalmente, pela sua misericórdia e amor." Por vezes, surpreendemos-nos com o comportamento errático das crianças e adolescentes, o qual pode parecer completamente aleatório, mas então, algumas de suas ações revelam que poderes controlam suas atitudes. Duas mulheres estavam compartilhando um pouco de chá. Uma delas viu seu filho sair da porta com os sapatos engraxados e o cabelo penteado. Ela comentou: "Isso é a coisa mais frustrante do mundo." A sua amiga respondeu: "Não sei por que você está tão nervosa. Gostaria que meu filho engraxasse os sapatos e penteasse o cabelo. Ele se veste como um porcalhão." A mãe respondeu: "Ah, não é isso que é frustrante. O que me incomoda é que um par de olhos azuis e cabelo loiro tenha feito em 10 minutos o que eu não consegui fazer em 18 anos." A mulher tinha insistido com o filho durante anos para que ele se arrumasse e desenvolvesse hábitos de higiene, mas todos esses esforços haviam falhado. Então, o rapaz se apaixonou e foi o poder expulsivo desse novo afeto que afastou os seus hábitos sujos. É assim com a eleição soberana de Deus, pois é pela sua graça eficaz que Deus cria em nós uma vontade nova que nos faz desejar Cristo e querer agradá-lo. A salvação de Cristo se torna a coisa que mais desejamos na vida. Já não podemos viver sem ter comunhão com Cristo. Mas há outro lado da predestinação de Deus, a reprovação. A seguir, abordaremos brevemente esse assunto solene. Capítulo 5. A soberania e a justa reprovação de Deus, para a glória dele e nossa humildade. A reprovação refere à escolha de Deus, desde a eternidade, de passar por algumas pessoas sem as eleger e de as condenar de maneira justa. Calvino escreve:
Pelo seu julgamento justo e irrepreensível, mas incompreensível, ele fechou a porta da vida contra quem entregou a condenação. Isto é o oposto da eleição. Calvino admite que esse decreto deve nos aterrorizar quando considerado apenas pela razão humana. No entanto, diz ele, a eleição seria inconsistente e incompleta se não fosse colocada em contraste com a reprovação. Embora sustente plenamente a incompreensibilidade do decreto, Calvino afirma que a reprovação ocorre não por outra razão que não seja que ele, Deus, quer excluí-los da herança que predestinou para os seus próprios filhos. Sabendo que nenhuma doutrina da Escritura é mais mal compreendida e odiada do que a reprovação, Calvino antecipa aqueles que se opõem a que Deus escolha uns e não outros, pedindo-lhes que respondam por que eles são homens em vez de bois ou jumentos. Ele conclui, embora tivesse no poder de Deus fazê-los cães, ele os formou à sua própria imagem. Hoje em dia, a reprovação é frequentemente mencionada em conjunto com o termo dupla predestinação. O problema com essa justa posição é a ambiguidade de dupla predestinação. Alguns usam-na para implicar que Calvino e outros que acreditam na reprovação estão indo além do que está escrito, portanto, dupla predestinação. Outros usam esse termo para acusar Calvino de ter a mesma visão determinante entre os eleitos e os réprobos, o que significa que, assim como Deus intervém nas vidas dos eleitos para operar fé nos seus corações, assim também ele intervém na vida dos réprobos para operar a incredulidade no coração deles. De acordo com Calvino, a soberania de Deus, pela sua própria definição, exige um caráter determinante no sentido de que a vontade de Deus é a causa última tanto da reprovação como da eleição. Calvino, contudo, continua a distinguir entre o decreto de reprovação na eternidade e o ato de condenação, que envolve julgamento justo e punição no tempo e na eternidade. O ato de condenação envolve necessariamente o pecado. Aqui, a igualdade do caráter determinante entre a eleição e a reprovação se desfaz, pois o pecado é sempre a causa imediata da reprovação. Quando Calvino fala do réprobo sendo deixado ou abandonado por Deus para sua própria destruição, ele se refere quase sempre ao que Deus faz no tempo e com relação aos ímpios. Warfield ilustra esse ponto ao falar de Lázaro no túmulo. Havia muitas outras pessoas além de Lázaro que jaciam em seus túmulos no dia em que Cristo veio para ressuscitar o seu amigo dos mortos. Mas Cristo ressuscitou Lázaro para mostrar que a eleição não tem nada a ver com a morte do pecador, mas apenas com a ressurreição dele, que um chamado de volta à vida. A eleição é a obra da graça de Deus e a reprovação é a obra da justiça dele. Elas glorificam a Deus nas alturas e magnificam a sua misericórdia livre, imerecida e eterna em Cristo e a sua reta justiça. Para Calvino, além de servir ao propósito principal de promover a glória de Deus, a reprovação também serve ao importante propósito de promover a nossa santificação como crentes. A reprovação deve nos manter humildes e nos ensinar a olhar sempre para a misericórdia de Deus e a exaltar continuamente a glória dele. A reprovação nos ensina que não há nada de que possamos nos vangloriar ou que nos distinga dos incrédulos. O nosso favor aos olhos de Deus se deve unicamente à nossa eleição divina e soberana em Cristo. Devemos depositar toda a nossa confiança na promessa de misericórdia em Jesus Cristo e nenhuma em nós mesmos. Calvino ensina que Deus distingue os eleitos dos réprobos, mas nem sempre nós podemos distinguir claramente entre eles. Consequentemente, devemos exercer um julgamento de caridade, considerando como eleitos todos aqueles que, pelas suas palavras e conduta, professam um único e mesmo Deus e Cristo juntamente conosco, de uma forma que seja consistente com os ensinamentos das Escrituras. Conclusão. Como a soberana eleição de Deus deve nos impactar. A doutrina da eleição afeta os nossos corações em relação a Deus, a nós mesmos e uns para com os outros de várias maneiras. Vamos concluir considerando apenas duas delas. A eleição considera nossas pessoas. A natureza pessoal da eleição de Deus é afetuosa, paternal e relacional. Deus trata os seus milhões de filhos como se cada um fosse o seu filho único. Os detalhes minuciosos do seu cuidado amoroso e paternal é surpreendente.
Os nossos nomes estão gravados nas palmas das mãos de Yahvé. Os nossos nomes são levados no coração do Salvador, o Senhor Jesus, que sussurra os nossos nomes comprados com sangue aos ouvidos do seu Pai, que está nos céus. A pessoalidade da eleição é um conforto incrível para nós que vivemos em uma sociedade impessoal e informatizada, na qual tantas pessoas se sentem sós. Sentem-se como criaturas insignificantes, agarradas desesperadamente a um pequeno planeta localizado em um vasto universo. Mas o crente calvinista encontra sua identidade no Deus infinito deste vasto universo. Ele confessa com o salmista: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Salmos 23:1. Aquele que nos escolheu graciosamente jamais nos abandonará. Todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Romanos 8, do 28 ao 39. Ninguém que tenha uma relação pessoal com o Deus da eleição incondicional jamais precisará dizer: "Ninguém se importa comigo, eu sou insignificante." Pelo contrário, Deus concede que ele diga: "Deus se preocupa tanto comigo que me deu o seu próprio filho. Ele me ama e entregou a si mesmo por mim." Gálatas 2:20. Como é maravilhoso confessar: Cristo se entregou por mim e em meu lugar cumpriu todas as condições da justiça de Deus. Ele obedeceu perfeitamente a lei em meu nome, amando a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, durante os 33 anos em que viveu nesse mundo. Foi por mim que Cristo encarnou, viveu uma vida perfeita e padeceu uma agonia imensa e uma cruel rejeição. Também foi por mim que ele não desceu do madeiro cruel, pois eu estava em seu coração enquanto ele estava pendurado ali sobre a maldição de Deus. Ele pagou integralmente a pena do meu pecado até a morte. Para mim, ele declarou que a salvação está consumada. João 19:30. Agora, aquele que se ressuscitou por mim vive sempre para interceder a meu favor. Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. A eleição nos concede segurança. Sabemos que somos eleitos de Deus pela fé e por termos uma relação vital com Jesus Cristo. Em Cristo e nas suas promessas registradas em sua palavra, encontramos a garantia da nossa eleição. Como 1 João nos diz, repetidas vezes, quando nos apossamos de Cristo conforme apresentado por sua palavra, nós o desejamos por quem ele é. Nossas almas desejam conhecê-lo. Ansiamos por viver nossa vida em comunhão com ele e amamos aqueles que o amam. E assim, sabemos que passamos da morte para a vida como eleitos de Deus. Em última análise, então, Cristo é a segurança de nossa garantia de eleição. Como Calvino escreve, se fomos escolhidos em Cristo, não encontraremos a certeza da nossa eleição em nós mesmos, nem mesmo em Deus Pai, se o concebermos como separado do seu Filho. Cristo, então, é o espelho em que devemos, sem nos enganarmos a nós próprios, contemplar a nossa própria eleição. Oro a Deus para que agora vocês possam compreender como Calvino foi bíblico e tratou corretamente das doutrinas da soberania, providência, predestinação divinas, inclusive da eleição e da reprovação. Oro também para que agora possam compreender que essas doutrinas são importantes para vocês do ponto de vista bíblico, doutrinário, experimental e prático. Graças a Deus pela sua graça eletiva. Graças a Deus que a eleição é a amiga dos pecadores. Confesse o seu pecado e reconheça que se não houvesse eleição você nunca seria salvo. Confesse o Deus cuja eleição considera nossas pessoas e nos concede segurança acerca de nossa maravilhosa salvação em Cristo Jesus. E não descansem nem se contentem, até que também vocês possam dizer com Paulo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21.